Minha sogra me chamava de Minha sogra me chamava de pobre coitada, até que meu chefe chegou no jantar de noivado. Meu nome é Alice, e durante 2 anos eu aceitei ser invisível. Eu aceitei ser a pobre coitada que sentava na ponta da mesa, aquela que recebia sorrisos de pena e comentários ácidos sobre o preço dos meus sapatos. Imagine a cena. Jantares de domingo onde o talher de prata pesava mais do que as palavras de boas-vindas, onde o tilintar das taças de cristal parecia um aviso constante de que eu não pertencia àquele mundo de aparências. Minha sogra, Dona Margarida, acreditava piamente que eu era apenas uma garota comum, alguém que tinha tido a sorte de entrar para uma família de sobrenome importante. Ela me olhava de cima a baixo, medindo o valor da minha alma pela etiqueta da minha blusa, e via em mim uma ameaça ao seu patrimônio. Mas o que ela não conseguia enxergar, e o que o meu noivo, Roberto, foi covarde demais para defender, é que o império deles já estava em ruínas, transformado em pó pela própria arrogância. Enquanto eles me humilhavam em jantares de domingo entre um gole de vinho e outro, eu estava em silêncio absoluto. Mas era um silêncio produtivo, uma calma calculada. Eu estava assinando os documentos que decidiriam o destino de cada centavo que eles ainda possuíam. Eu não estava ali por dinheiro. Eu estava ali por um teste de caráter. Eu queria saber quem sobraria ao meu lado quando as luzes da riqueza se apagassem. E hoje, no jantar do meu noivado, a máscara de todos eles vai cair, porque a verdade, assim como o ouro, não teme o fogo. E o fogo, meus amigos, o fogo está prestes a começar. O palco dessa revelação não poderia ser mais cinematográfico. Estávamos em Setúbal, em Portugal, uma cidade onde o rio Sado abraça o Oceano Atlântico e a Serra da Arrábida observa tudo lá do alto, como uma sentinela de pedra. A brisa que soprava naquela noite era o típico frio perfeito da costa portuguesa. Um ar gelado e úmido que cortava o rosto, mas que trazia consigo o cheiro salgado do mar e das docas. A orla de Setúbal, com suas calçadas largas e os barcos de pesca balançando suavemente no porto, brilhava sob as luzes douradas dos postes antigos. O restaurante escolhido por Margarida era o lendário L'Étoile du Mar. Ele ficava exatamente de frente para a baía de Setúbal, considerada uma das mais belas do mundo. O prédio era uma estrutura de vidro e aço que parecia flutuar sobre as águas escuras do estuário. Margarida insistiu que ficássemos na ala VIP, localizada no terraço panorâmico. Era um espaço exclusivo, acessado apenas por um elevador privativo. Lá em cima, o som das ondas quebrando suavemente contra o muro do porto era a trilha sonora de fundo. O terraço era aquecido por piras de fogo modernas, criando um contraste entre o calor das chamas e o frio cortante que vinha do oceano. Das mesas, podíamos ver as luzes distantes de Troia, do outro lado do rio, piscando como diamantes sobre um veludo negro. Era um lugar para quem se sentia dono do mundo, e era exatamente assim que Margarida queria que nos sentíssemos. Ou melhor, era assim que ela queria que eu me sentisse diminuída diante de tanta magnitude. Dona Margarida vivia em um mundo de cristal que já estava trincado por todos os lados, mas ela se recusava a ver as rachaduras. Ela desfilava por Setúbal com colares de pérolas, mantendo uma postura de rainha exilada, e falava de linhagem e tradição, como se estivéssemos vivendo na aristocracia do século XIX e fôssemos parte da antiga nobreza lusitana. Para ela, eu era uma intrusa, uma mancha no currículo imaculado que ela inventou para a própria família. Ela se perdia em genealogias fakes enquanto as contas de luz da mansão começavam a atrasar. Ela gostava de ostentar o seu filho de ouro, o seu amado Roberto. Aos olhos da mãe, Roberto era um prodígio, um gênio dos negócios, o sucessor natural de um império. Mas a verdade que eu via nos bastidores através dos relatórios confidenciais da minha empresa era bem diferente. O ouro do Roberto estava descascando, revelando um metal barato e oxidado por baixo. Ele era um homem que nunca tinha ouvido um não, criado em uma estufa de privilégios, criado para acreditar que o sobrenome substituiria a competência técnica e o esforço real. Margarida o protegia em uma bolha de proteção asfixiante, sem perceber que as dívidas da família cresciam como uma bola de neve em uma encosta íngreme.
Enquanto ela planejava o noivado no restaurante mais caro da cidade, no terraço do L'Étoile, apenas para esfregar sua suposta riqueza na minha cara e humilhar meus pais, dizendo que eles não saberiam se portar em um lugar de alto padrão de frente para o Atlântico, eu já sabia de algo que ela nem suspeitava. A empresa deles tinha sido vendida por centavos em um leilão de ativos para pagar impostos atrasados e execuções fiscais que eles escondiam debaixo do tapete. Eles achavam que estavam me fazendo um favor de caridade ao me aceitar, sem imaginar que a pobre coitada sentada à mesa naquele terraço VIP era, na verdade, a nova dona do teto onde eles dormiam e do chão onde eles pisavam. Está gostando dessa história de reviravolta e justiça em solo português? Então não perca o desfecho desse embate épico. Se inscreva agora mesmo no nosso canal Relatos de Ouro, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Aqui você fica por dentro das histórias que tinham tudo para dar errado, mas onde a inteligência e a superação transformaram o jogo completamente. Fique conosco, porque o que aconteceu quando o prato principal chegou à mesa e o meu chefe cruzou aquela porta com um documento em mãos vai te deixar absolutamente sem fôlego. Você já sentiu o gosto amargo de ser subestimada? Já teve que sorrir enquanto alguém pisava na sua história, achando que você era apenas um degrau para o sucesso deles? Meu nome é Alice, e durante 2 anos eu fui a pobre coitada em todos os almoços de domingo. Eu ouvi, calada, cada piada sobre o bairro onde cresci e sobre como o meu sotaque não combinava com o mármore daquela mansão. Dona Margarida, minha sogra, gostava de dizer que o filho dela, o Roberto, tinha sangue azul. Ela se via como uma rainha de um império que, na verdade, estava caindo aos pedaços. O que ninguém naquela mesa sabia é que, enquanto ela contava moedas para manter a fachada, eu assinava contratos que moviam a economia do país. Eu sou a vice-presidente executiva da Valente Holdings, mas para o homem que eu amava, eu era apenas a menina do administrativo. Eu mantive esse segredo porque precisava de um teste de fogo. Eu precisava saber se o Roberto me amava pela minha essência ou se ele era apenas mais um reflexo da arrogância da mãe dele. Hoje, eu vou te contar a história de como eu destruí um castelo de hipocrisia sem precisar levantar a voz. Prepare-se, porque a conta final desse jantar foi muito mais alta do que eles podiam pagar. Mas para você entender como cheguei a esse nível de poder, você precisa conhecer a Alice que ninguém via, a Alice que chorava no ônibus voltando do trabalho. Minha trajetória não foi escrita com caneta e berço de ouro em papel timbrado. Ela foi escrita com giz sobre um quadro negro de uma escola humilde. Filha de professores da rede pública, aprendi cedo que o conhecimento era a única herança que ninguém poderia me tirar. Meus eram pessoas dignas, heróis silenciosos, que me ensinaram cedo que o conhecimento era a única herança que nenhum banco poderia penhorar e nenhum governo poderia confiscar. Eu me lembro perfeitamente das noites em que via meus pais chegavam cansados, após jornadas longas de trabalho em turno duplos para que nada faltasse a mim e meus irmãos. Não tivemos que dividir prato de comida, mas tínhamos as nossas dificuldades. Vi meus pais se privando de muitas coisas para economizarem para que eu e meu irmão pudéssemos estudar com dignidade. No entanto, eu não tive o luxo de entrar na faculdade aos 18 anos e viver de festas, tinha muitas dificuldades para aprender. O meu tempo era diferente dos demais e o meu foco, esse era a força motriz das minhas constantes procrastinação. Por isso, aceitei a exigência que a vida me fez logo cedo e me pus a trabalhar. Aceitava qualquer emprego com aquele estigma de que era retardada, lenta, e isso gerou em mim uma vontade de provar que eu seria capaz de fazer algo, e esses algo muitas vezes me deixou com calos nas mãos. Trabalhei como vendedora, como auxiliar de limpeza. Sim, auxiliar de limpeza, apenas para me manter ativa e provar minha capacidade. Só consegui pisar em uma universidade de prestígio aos 26 anos, sendo uma das alunas mais velhas da sala, pagando cada mensalidade com o suor de 2 empregos exaustivos. Enquanto minhas colegas discutiam as festas em Lisboa ou no Algarve, as roupas que usariam no fim de semana, eu estava sentada no ônibus com os pés inchados, estudando teorias de mercado e estratégias de fusões internacionais até as 2 da manhã, sob a luz fraca da lâmpada do meu quarto.
Agora eu já era uma aluna aplicada, e meu foco foi totalmente voltado para finanças, para os números. Foi nessa época que entrei na Valente Holdings como uma estagiária que ninguém notava, aquela que servia o café e organizava os arquivos mortos no subsolo. Eu era a primeira a chegar, antes mesmo do sol nascer, e a última a sair, muitas vezes pegando o último trem para casa. No meu primeiro ano, minha promoção veio por um erro que evitei e que todos os diretores ignoraram. Arthur Valente estava prestes a assinar uma fusão multibilionária que esconderia um rombo fiscal catastrófico de uma subsidiária. Eu, a estagiária silenciosa que ninguém notava, passei a noite em claro revisando 3.000 páginas de contrato e suas notas de rodapé. Entreguei o relatório na mesa dele antes do café da manhã. Ele olhou para mim, viu as olheiras no meu rosto e disse: Alice, você tem olhos que enxergam o que os outros ignoram por pura arrogância. Naquele dia, ele não me deu apenas um obrigado. Ele me deu o cargo de analista pleno e minha vida mudou para sempre. No terceiro ano, fui para a gerência de projetos. Arthur estava doente, enfrentando uma cirurgia difícil, e o mercado, como um bando de hienas, tentava devorar a empresa dele. Eu assumi a linha de frente, negociei com bancos agressivos, enfrentei homens que me olhavam com desdém por eu ser mulher e jovem, e provei que minha voz tinha o peso de uma veterana de guerra. A confiança dele se tornou absoluta. No quinto ano de empresa veio a diretoria. Eu já não era apenas uma funcionária. Eu era a mente estratégica por trás das maiores aquisições da holding. E, finalmente, há 2 anos, fui nomeada vice-presidente executiva. Arthur me deu esse cargo não por amizade, mas porque eu era a única pessoa em quem ele confiava o seu império e que era capaz de mantê-lo de pé enquanto ele se preparava para a boda da aposentadoria. Promovi a mim mesma através do mérito, enquanto o mundo, e a família do Roberto, achava que eu ainda estava esperando o ônibus para ir trabalhar. Eles viam uma mulher simples, mas eu já era a tempestade que estava prestes a limpar o caminho de toda aquela arrogância. Eu já era a vice-presidente, mas para o homem que eu amava, o Roberto, eu era apenas a menina do administrativo que fazia umas planilhas. Eu mantive o segredo com unhas e dentes. Eu precisava saber se ele amava a Alice da livraria ou a Alice da cadeira de couro devido à posição que ela ocupava. Tudo começou em uma livraria, entre prateleiras de clássicos. O Roberto era charmoso, inteligente e parecia diferente de todos os homens de negócios que eu conhecia. Sabia falar de poesia e parecia ser o porto seguro que eu precisava após tantas batalhas profissionais. No início, eu escondi meu cargo por pura exaustão. Eu queria ser apenas a Alice. Eu queria ser amada por quem eu era, não pelo poder que eu exercia. Mas logo os sinais começaram a aparecer. Mas os sinais vermelhos estavam lá, brilhando como neon em uma noite escura. Lembro da primeira vez que ele me levou para conhecer a mansão da família. Quando entrei, a mansão era fria e silenciosa. Dona Margarida me recebeu na porta, analisando-me com um olhar clínico como se eu fosse um objeto de antiquário de procedência duvidosa. Roberto, ela é bonitinha, ela disse com um tom de voz que cortava como uma navalha. Mas esse tecido do vestido é sintético, não é? Dá para ver o brilho barato de longe. Sente-se, Alice, se é que você sabe como se portar em uma poltrona de veludo francês. Eu olhei para o Roberto pedindo socorro com os olhos, esperando uma palavra de conforto. Eu esperava que ele me defendesse. Eu esperava que ele dissesse que eu era a mulher mais brilhante e resiliente que ele já conhecera. Mas ele apenas deu um sorriso amarelo, evitou meu olhar e disse: Ah, mãe, a Alice é simples. Ela não liga para essas futilidades de moda. Naquela noite, ela me serviu café em uma xícara lascada e manchada, enquanto todos usavam um aparelho de porcelana francesa pintado à mão. Eu bebi aquele café amargo, sentindo o veneno da exclusão descer pela minha garganta. Eu estava entrando em um território inimigo. Meses depois, minha empresa passava por uma crise logística severa em Singapura. Eu passava madrugadas em reuniões tensas, decidindo o destino de navios de carga. Eram madrugadas em reuniões com executivos de Tóquio e Nova York, que me deixavam exaurida. Chegava sem energia nenhuma nos encontros, com a mente a 1000 por hora para ver o Roberto. Esse seu emprego burocrático de escritório te consome demais, Alice, ele dizia com um ar de superioridade irritante, enquanto ajeitava o punho da camisa.
Por que você não pede demissão e vem trabalhar como secretária na empresa do meu pai? Pelo menos você estaria perto de mim, teria um horário decente e não precisaria se preocupar com essas coisas de adultos. Eu sorria por fora, uma máscara de paciência, mas por dentro, o abismo entre nós crescia a cada palavra. Ele não fazia ideia de que eu ganhava o triplo do salário dele e que o meu bônus trimestral pagaria a folha salarial da empresa do pai dele por um ano inteiro. Como vice-presidente da Valente Holdings, eu recebia vários relatórios de aquisições de empresa em bancarrota, e o ponto de ruptura da ilusão com a família do meu noivo foi quando recebi o relatório de auditoria para aquisições. A empresa da família do Roberto estava em colapso total, vivendo de empréstimos sobre empréstimos. Eram dívidas fiscais, empréstimos impagáveis. Eles estavam a um passo do despejo, mas continuavam desfilando com carros de luxo financiados. Dona Margarida vivia de aparências, e a maior aparência de todas seria o nosso noivado no restaurante L'Étoile, o mais caro da cidade. E mesmo na miséria mergulhada na miséria escondida, naquela tarde, ela me ligou. A voz dela era pura arrogância. Alice, querida, reservei a mesa principal, mas olha, liguei para avisar que é melhor seus pais não virem. O ambiente é muito pesado, sabe? Muita etiqueta. Eu temo que eles se sintam humilhados por não saberem qual talher usar. Dona Margarida teve a audácia de me ligar para falar essas absurdidades na semana do meu noivado, desdenhando dos meus pais, da minha origem, proibindo-os de ir ao jantar no terraço VIP do L'Étoile em Setúbal, sob a desculpa de protegê-los para não passarem vergonha diante da alta sociedade. Liguei para o meu pai e ele me disse: "O ouro de verdade não precisa de talher de prata para brilhar." Aquilo doeu. Meus pais eram professores aposentados, pessoas que me ensinaram o valor da educação, não do preço. Liguei para eles com o coração na mão, aquele professor de cabelos brancos e mãos calejadas, e ele me disse com a calma dos sábios: "Filha", meu pai disse, "nós sabemos quem você é. Se você precisa passar por esse teste, nós ficaremos aqui torcendo por você. O ouro de verdade não precisa de talheres de prata para brilhar. Vá lá e mostre a eles quem você se tornou." Aquilo foi o combustível que eu precisava. Fui ao escritório do Arthur Valente, meu chefe e mentor. Contei tudo, sem omitir uma única humilhação. Ele me olhou com um sorriso felino, aquele olhar de quem está prestes a ganhar um jogo de xadrez, e perguntou: "Alice, você é a mente mais brilhante que já passou por aqui. Se esse homem não consegue ver isso, ele não merece nem o seu silêncio. Quer que eu faça uma entrada triunfal? Alice, você quer que eu faça uma entrada que eles nunca vão esquecer?" Eu olhei pela janela da nossa torre de vidro e respondi: "Arthur, eu quero que você mostre a eles que o império que eles tanto prezam já está no meu nome." O restaurante exalava riqueza. No entanto, ar estava carregado de hipocrisia. O cheiro de perfumes caros misturava-se à brisa fria do mar que entrava pelas frestas do terraço aquecido. Caros não conseguia esconder o mofo moral daquela mesa. Margarida usava um colar de pérolas que eu sabia, por meio dos registros bancários que eu agora controlava, ser uma réplica de vidro. As originais tinham sido penhoradas meses antes. O jantar foi um massacre. O jantar foi um massacre psicológico lento. "Alice, você sabe o que é um foie gras? Alice, querida, você sabe como usar esse talher de peixe? Ou prefere que eu peça um bife simples para você não se confundir na frente do garçom?" Ela ria, acompanhada pelas sobrinhas que me olhavam com deboche. Roberto estava estranho, pálido, sem coragem de sustentar o olhar por mais de 2 segundos. Antes do prato principal ser servido, ele deslizou o envelope de papel caro, gramatura alta, sobre a toalha de linho. "Minha mãe preparou isso, Alice. É para o nosso bem, para a segurança do nosso futuro. Proteção de herança, você entende, não é?" Era um acordo de separação total de bens, redigido de forma agressiva. Uma cláusula dizia que, em caso de divórcio, eu não teria direito a nenhum centavo do vasto patrimônio da família. Uma humilhação jurídica que me deixava com nada em caso de separação. Eu olhei para o Roberto. "Você concorda com isso?" perguntei. "Você realmente acha que isso é necessário entre nós?" perguntei, dando a ele a última chance de ser um homem. E ele, sem hesitar, limpando a boca com o guardanapo.
Entenda, Alice. Nós temos um nome a zelar, tradições a cumprir. Você vem de um lugar onde as pessoas não entendem o que é herança. Eu te darei uma vida boa, uma mesada generosa, mas o que é da minha família fica com a minha família. Eu comecei a rir. Uma risada de libertação que paralisou o terraço. Não era uma risada histérica, era uma risada de libertação, um som que pareceu paralisar o tempo dentro daquele restaurante luxuoso. Foi nesse momento que a porta do elevador VIP se abriu, o burburinho das outras mesas cessou. A porta de entrada se abriu com estrondo e Arthur Valente entrou cruzando o salão, caminhando com a autoridade de quem não pede permissão. Margarida quase caiu da cadeira de susto. Doutor Arthur, que honra indescritível! Veio para o noivado do meu filho? Como soube? Arthur a olhou com um desprezo glacial que pareceu congelar o vinho nas taças. Não, senhora. Eu não vim para uma festa de amadores. Eu vim buscar a assinatura da minha vice-presidente. Alice, você saiu do escritório tão apressada que esqueceu de assinar o documento que libera o seu bônus anual de performance. São 2 milhões de dólares. Você sabe como a contabilidade é rígida. E a propósito, dona Margarida, o fundo de investimentos que comprou as notas promissórias vencidas da sua empresa e a hipoteca desta mansão onde a senhora vive? Esse fundo pertence à minha holding, e eu acabo de transferir o controle total de todos esses ativos para a Alice, como parte do novo acordo societário. O restaurante mergulhou em um silêncio de catedral. Dava para ouvir a respiração ofegante da Margarida. O silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo som das ondas lá embaixo. Levantei-me da mesa com uma calma que eu nunca soube que possuía. Peguei o acordo pré-nupcial do chão, onde Roberto o deixara cair, e comecei a rasgá-lo milimetricamente pedaço por pedaço, deixando os fragmentos caírem sobre o prato de porcelana. Dona Margarida, a senhora falou tanto em proteger o patrimônio da família, mas a senhora não percebeu que o patrimônio já não existia mais. Eu sou a dona do grupo que agora decide se a senhora tem onde morar amanhã. Eu estava disposta a salvar sua casa, a pagar suas dívidas e a manter o seu orgulho intacto, tudo por amor ao Roberto. Mas agora, vendo quem vocês realmente são quando acham que têm poder, eu prefiro ver a placa de leilão cravada no seu jardim gramado em 30 dias. Virei-me para o Roberto, que parecia um fantasma sentado à mesa. Fique com o seu legado de papel, Roberto. Fique com o seu sobrenome que não vale mais nada no mercado. Arthur, pode preparar o distrato desse noivado e avise ao jurídico que não quero nenhum tipo de acordo. Eu não faço negócios com pessoas pequenas. Joguei o meu anel de noivado dentro da taça de vinho dele e saí do restaurante sem olhar para trás. Enquanto eu caminhava pela orla de Setúbal, sentindo o ar frio e puro do Atlântico, percebi que a verdadeira riqueza estava na liberdade de ser quem a pessoa que eu construí. Caminhando em direção ao meu carro blindado, esse frescor me trouxe novas percepções de que a verdadeira riqueza não estava nas joias ou no nome, mas na liberdade de ser exatamente quem sem é. Roberto me ligou 50 vezes naquela madrugada, mensagens de desculpas, juras de amor, tentativas desesperadas de salvar a própria pele. Foi no final de semana, quando me senti pronta, bloqueei o número dele enquanto subia a escada do meu jato particular a caminho de Singapura. O passado ficou ali, naquele restaurante caro, junto com as pérolas de vidro da Dona Margarida. Muitas pessoas confundem silêncio com fraqueza. Elas acham que ser educada é ser submissa. Mas a bondade de uma estrategista é apenas a calmaria calculada antes da tempestade que muda tudo. A maior vingança que você pode ter contra quem te subestima não é o grito, não é o barraco. É a excelência absoluta e o sucesso que eles nunca poderão alcançar. E você que me ouviu até aqui? Já foi subestimado por alguém que achava que o saldo bancário ou o sobrenome definia o valor de um ser humano? Já teve que engolir seco para depois dar a volta por cima com classe? Como foi a sua história de superação? Conte para mim aqui nos comentários, eu quero muito ler a sua vitória. Se você vibrou com a Alice e acredita que a justiça sempre encontra o seu caminho, deixe o seu like, compartilhe este relato com alguém que precisa de força e se inscreva no canal Relatos de Ouro. Aqui, o brilho da verdade nunca se apaga. A maior vingança é a excelência. Até o próximo relato.